Boa noite a todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Karina e tô aqui com aquele videozinho que eu falei pra vocês que eu vou trazer toda semana, tá? Quero até o feedback de vocês, sugestões aí de temas também pra gente estar debatendo, coisas que vocês tenham dúvidas aí. Se eu souber sobre o assunto, a gente tá conversando aqui, tá certo? E vou pedir a vocês, né, que gostam do canal, que deem um help aí, curtam, se inscrevam, compartilhem, me ajudem a crescer, tá certo? E o feedback de vocês é super importante sempre, tá, gente? E gratidão por todo o carinho que eu vejo, né, todos os vídeos. Vocês são sensacionais, vocês são maravilhosos, tá? Então vamos falar hoje um pouquinho sobre o baralho, né? O baralho, o oráculo e tudo mais, tá? O que eu vim para falar com vocês hoje? O baralho, né? Ele é uma ferramenta maravilhosa para a gente saber qual é a tendência das coisas acontecerem, tá? Então, assim, vocês têm interesse aí, sei lá, em alguma pessoa, não conhece, porque assim, a maioria, né? Faz consulta muito para a parte amorosa, se tem interesse em alguma pessoa, ou estão com alguém, as coisas estão meio complicadas, vocês querem saber o que tem de acontecer, o que está acontecendo, e é uma ferramenta que ajuda bastante, tá? Para relacionamentos, para trabalho também, às vezes a pessoa está na dúvida de qual dos empregos, né, que escolhe, ou se deve permanecer naquele emprego, se deve optar por outro, que às vezes está um pouco cansativo, tá? Sobre saúde também, né? Muitas pessoas vêm fazer perguntas sobre a saúde. Então, assim, o que eu vou falar para vocês? O baralho ele é uma ferramenta maravilhosa, né? Para a gente ter uma noção do que está acontecendo à nossa volta e uma tendência futura. E muito daquilo que a gente não consegue ver, tá? Então, as pessoas recorrem ao baralho para entender uma relação que acha que já não tá indo bem, não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí, né, vão fazendo perguntas e as coisas vão aparecendo. Ou algumas dúvidas que tem em relação a outros setores da vida, tá? O que eu vim para falar para vocês, gente? O baralho, ele mostra, sim, um direcionamento. Ele mostra aquilo que tem de acontecer. Só que o baralho, ele é uma tendência e não uma sentença, tá? Então, por exemplo, eu tô numa relação onde eu tô vendo que as coisas não estão muito legais, aí eu vou lá, jogo com alguém, né? Essa pessoa fala assim, olha, essa relação, se continuar do jeito que tá, a tendência é uma finalização. Não é para me desesperar e falar, ah, meu Deus, acabou. Não, a gente usa, né, essas informações a nosso favor. Se a relação tem uma tendência, uma finalização, porque tá assim, 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 o que eu vou fazer com isso? Eu vou tentar mudar e transformar a história, né? Vou tentar evitar isso, vou evitar aquilo. Tô dando alguns exemplos, tá, gente? Então, o que a gente pega? A gente pega muita energia do que tem de acontecer, tá? E isso também, obviamente, vocês às vezes estão com 2 empregos, aí 2 propostas de emprego, vocês estão super divididos, não sabem o que vai acontecer. Aí, pergunta sobre um, aí vocês vão ter um direcionamento, se ele é favorável, sobre o outro, se ele é favorável. Mas a escolha, gente, sempre tem que ser de vocês, tá? Por que eu tô fazendo esse tema aqui? Porque assim, o baralho, ele ajuda a gente bastante, é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta para a gente entender o que está acontecendo à nossa volta, é para a gente entender aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, né? E muita coisa, assim, aparece, claro, aparece para a gente resolver aquilo que a gente quer para nossa vida, tá? Só que o que eu aconselho sempre a vocês nas minhas consultas, tá? Mediante as informações que vocês têm, vocês já sabem mais ou menos o que irá acontecer. Vocês têm a faca e o queijo na mão para mudar a situação a favor de vocês, certo? Se eu sei que se esse emprego aqui que eu vou pegar não vai ser favorável para mim e o outro vai ser favorável para mim, a tendência é eu optar por aquele que vai ser favorável para mim, certo? Às vezes a pessoa até vem perguntar do próprio trabalho que ela tá passando por alguns perrengues e tal. Ah, eu vou ser mandada embora? Sai sim. Existe uma tendência disso acontecer.
E ele já vem com alguns conselhos, como que a gente muda isso, o que dá para ser feito, quando dá para ser feito algo, tá? E aí vocês vão pegar isso a favor de vocês e tentar arrumar a situação para vocês, né? A favor de vocês, para que vocês consigam consertar, tá? Só que assim, o que eu falo muito a todos? Vocês têm que usar sempre o livre-arbítrio de vocês, tá? Muita gente chega na minha mesa e fala assim: eu devo insistir ou desistir? Se eu continuar nessa relação, o que vai acontecer? E aí o baralho ele mostra, tá? Só que assim, ele mostra o que tende a acontecer, só que a decisão sempre final tem que ser de vocês. A responsabilidade da nossa vida está nas nossas mãos. Então, assim, ficar dependente para toda e qualquer decisão, vocês estão entendendo? Ou então, terminar um relacionamento e falar, ah, não, mas eu terminei por causa que o baralho falou, não, isso não é favorável e isso não é legal, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando a gente pega, né, quando eu faço a leitura, que eu jogo para vocês e tudo mais, eu pego energia de agora até uns 6 meses, tá? Meu prazo maior aí até 6 meses. E tem coisas que ultrapassam os 6 meses. Com as informações que vocês têm que ter uma noção do que vocês vão fazer da vida de vocês. Por exemplo, o fulano foi embora, o fulano volta. Aí sai, volta, mas vai demorar 6 meses. Vão ficar sentados na janela esperando o fulano 6 meses voltar. Vocês estão entendendo? Será que em 6 meses... Vocês estão entendendo? 6 meses vocês ainda vão estar disponíveis para o fulano voltar? Então, são alguns exemplos, tá? Então, assim, o que eu vim aqui para falar para vocês? O baralho, ele é uma ferramenta perfeita, assim. Eu uso ele bastante, tá? Muitas dúvidas que eu tenho, você vai fazer um investimento, você vai fazer um negócio, você vai até entrar numa relação, ou você tá numa relação, ou você tá pensando em estudar algo, é legal você fazer essa consulta, tá? Agora, o que eu vim falar para vocês, que é o mais importante, o livre-arbítrio é de vocês, certo? Às vezes o baralho tá ali, né? Falando, olha, a tendência dessa relação é não dar certo, a pessoa vai continuar fazendo isso. Mas quem tem que decidir se vai continuar na relação ou que vai colocar um ponto final na relação são vocês, entendeu? Então, assim, e não é muito incomum, né, minha cigana, quando perguntam assim, insisto ou desisto, sair a carta dos caminhos. O pessoal que joga comigo aí sabe. Por quê? Os caminhos falam do seu livre-arbítrio. Só que, claro, mostra que se você insistir, provavelmente ou é mais do mesmo, vai acontecer isso. Mas assim, o livre-arbítrio é de vocês, tá? Então, vim falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque assim, a gente tem que sempre ter a rédea da nossa vida nas nossas mãos. E ter a responsabilidade das nossas escolhas. É uma ferramenta muito importante, sim, ajuda muito, sim, principalmente entender coisas que estão às vezes na nossa cara e a gente não consegue enxergar, tá? Isso em todos os setores. Mas no final das contas, né, o que a gente vai fazer com a nossa vida, a gente tem que fazer por nossas escolhas, né? Não adianta nada o baralho falar assim, por exemplo, não, essa relação não vai dar certo, não é pra você, não é legal pra você, não vai dar certo. E vocês vão lá e terminam um relacionamento onde vocês não estão preparados pra essa conversa. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu pelo menos, tá? Claro, tô falando por mim. Tenho vários colegas que eu sei que são assim, mas assim, eu tô falando muito por mim. Eu gosto de que as pessoas, né, que jogam comigo, que passam na minha mesa, inclusive que assistem meus vídeos também, né, que muita gente assiste, ainda não jogou, não teve oportunidade e tal, que vocês escutem aquilo que o baralho está falando com vocês, tá? Se identifiquem com a situação também, tá? Não colocando ilusões, principalmente em vídeos coletivos, porque o que acontece? Vídeos coletivos são para muitas pessoas. Então, tem coisas que não vai bater. Né? Você vê que a pessoa não tá nem para você, mas o baralho tá ali falando, ele te ama num vídeo coletivo, isso para um vídeo coletivo. Então, assim, tem que ter um discernimento se aquilo realmente é para você,
tá? Mas as leituras individuais, sim, é na energia de vocês, não tem como não sair, né? Mas a resposta final, depois de uma consulta, é vocês escutou a primeira vez, escutar mais algumas vezes, pensar a respeito e tomar as decisões que vocês acham que são melhor para a vida de vocês, tá? Então, o meu conselho sempre é esse, o livre-arbítrio acima de tudo, e vocês conduzirem a vida de vocês. Cada um tem que ser responsável por aquilo que faz, né? Então, assim, eu gosto muito desse lance de responsabilidade. Então, quando o baralho mostra, olha, o emprego tal é assim, porque às vezes acontece que os dois empregos são bons, vocês vão ter que escolher do mesmo jeito, né? Não tem jeito. Um emprego é bom, o outro também é bom, e aí agora? Agora tá com vocês, né? Então, assim, eu aconselho isso para a vida de vocês em relação a tudo. Ele traz um direcionamento, sim, tá? Ele mostra tudo que tá oculto, tudo que tá acontecendo, todas as tendências futuras, mas sempre a decisão da vida de vocês tem que estar nas mãos de vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou pedir mais uma vez, dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve quem não é inscrito, dá uma ajudada aí no canal a crescer, tá bom? Um beijo a todos, boa sorte e fiquem com Deus.